O Ministério das Tribos de Israel, em nome de Senhor dos Exércitos, vem mais uma vez trazer a palavra do coração de Deus para nossas vidas. E a palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração para estarmos meditando nesse momento está no livro de Isaías, capítulo 37, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. E enviou Eliaquim o mordomo, e Sebna o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe Ezequias: Assim diz Ezequias: Este é o dia de angústia e de vitupérios, e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para dar à luz. Amém? Glorificado seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. E naquele tempo o povo de Israel estava vivendo um dia de vitupérios, dias de escândalo, dia de vergonha, e dias que o povo ofendia e caluniava o próprio Deus. Às vezes você fica triste e chateado porque estão caluniando você, estão falando mal de você, porque estão te criticando, te julgando. E aí de repente a gente vê esse texto aqui, o povo de Israel, o povo que Deus amava, que se dizia que o Senhor Deus era o teu Senhor, e de repente traíram, mentiram, enganaram o Senhor Deus e começaram a falar mal de Deus, a caluniar, a blasfemar do Senhor. Então levanta a sua cabeça e enxuga as suas lágrimas, porque de Deus o povo falou mal, de Jesus Cristo falou mal e até levou ele para a morte. Então dias difíceis o ser humano passa, né? E até que Jesus volte, muita coisa vai acontecer, porque a palavra de Deus diz assim: quem disse que seria fácil, mas tinha bom ânimo. E aqui foi o que Ezequias fez: ele rasgou as vestes, né, os seus vestidos, e cobriu-se de saco. Ou seja, e entrou na casa do Senhor. Ele tirou as vestes de rei, ele tirou a coroa do rei, ele colocou um pano de saco. Quando a Bíblia fala que alguém colocou um pano de saco, está dizendo que ele entendeu que ele precisa se diminuir e se humilhar diante de Deus. Aquelas lutas, aquelas pelejas, aquelas perseguições que ele estava passando naquele momento. Ele entendeu que mesmo sendo rei, tendo poder, sendo líder, tendo riquezas, ele não poderia fazer nada. E muitas vezes é assim. Você pode até dizer assim: poxa, mas eu posso resolver. Mas tem situações que Deus, mesmo você podendo, Deus não vai deixar. Você vai ter que se humilhar. Vai ter que descer no pó da humilhação. Vai ter que vestir pano de saco. Vai ter que reconhecer que só o Senhor é Deus. Vai ter que reconhecer que Ele é o único vestido de poder, de excelência, autoridade e majestade. E que você, diante do seu Senhor, vai precisar se curvar. Você precisa, em nome do Senhor Jesus Cristo, reconhecer o poderio, a senhoria, a soberania de Deus no mundo, na terra, sobre nossas vidas. E foi isso que Ezequias fez. E aqui fala também que ele não ficou sozinho nessa. Ele e os demais entraram todos no propósito de oração, de humilhação. Ele chamou o sacerdote, e os sacerdotes também se vestiram de pano de saco, ou seja, tiraram o orgulho, tiraram a soberba, tiraram a altivez, tirou deles aquelas vestes que faziam eles ter dura cerviz, nariz empinado. Eles entenderam que eles não podiam nada, mas que o Senhor Deus, nele, eles poderiam todas as coisas. Lembra de Filipenses 4,13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Pronto, então é isso. Então é isso que Deus quer falar comigo, com você nessa noite, nessa peleja, nessa luta. Nesse momento que você hoje ouve essa mensagem, você vai ter que descer no pó da humilhação. Você vai ter que se humilhar, reconhecendo que Deus é Deus, que Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Que ainda se você estiver no lugar alto, no lugar de honra, se você tiver poder, se você for líder, se você tiver riquezas, nada nesse momento vai adiantar. A única coisa que vai ajudar os seus inimigos serem derrotados e você ganhar essa batalha é você reconhecer a soberania de Deus, descer no pó da humilhação, pedir perdão ao Senhor, se arrepender pelos dias de altivez, pelos dias de soberba, pelo dia de desobediência. Você precisa reconhecer o poder de Deus, a grandeza dele. E aí quando você se arrepende, quando você desce no pó da humilhação para orar ao Senhor, rasga não só as vestes, mas o coração, a alma e o espírito. Deixa o Senhor limpar o teu coração. Aí sim você vai ter vitória contra os seus inimigos. A peleja está difícil, a luta parece que não vai ter fim. As batalhas parece que são uma atrás da outra. Mas Deus vai falar com você nesse momento que está passando por essas situações. Rasga as vestes, desce no pó da humilhação, e o seu Deus vencerá.
os teus inimigos. Amém? Ore comigo nesse momento. Ore comigo com fé, crendo que Deus vai entrar em providência e Ele vai te dar vitória. E os Senequeribes que entrar pelo teu caminho, o Senhor vai botar para correr um por um. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Deus de amor, Deus de graça. Nesse momento, nessa hora, Senhor, junto com essa pessoa que está ouvindo, vendo essa mensagem, eu quero pedir o favor do Senhor sobre a vida dele e sobre a vida dela. E essa pessoa também agora diante do Senhor, se humilhando, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Te pedimos perdão. Diga para o Senhor Deus nesse momento. Diga, Senhor, eu me arrependo e eu te peço perdão porque fui altivo, porque fui soberbo, porque fui soberba, porque eu quis fazer tudo do meu jeito, porque eu fui orgulhoso, porque até eu pensei que o poder que eu tenho nas minhas mãos poderia resolver alguma coisa. Mas, Pai, agora eu te peço perdão, eu me arrependo e entendo que eu só sou alguma coisa se o Senhor fizer em mim. Porque eu sem o Senhor não sou e não posso nada. Me perdoe, Senhor Deus, me ajude. Vença meus inimigos, coloque Senequeribe para correr. Coloque todos os meus inimigos para longe. Destrua, Senhor, toda a armacelada de Satanás contra a minha vida, contra meus filhos, contra o esposo, contra a esposa, contra a minha família. Diga para Deus qual área da sua vida que Senequeribe, que o inimigo está te afrontando, está querendo te destruir, está querendo acabar com você. Conte para Deus nesse momento se é a vida sentimental, financeira, profissional, espiritual. Diga para Deus qual é a área da sua vida que está sendo afrontada. Desça no pó da humilhação e reconheça o poder e soberania de Deus e Ele fará muito mais do que você pensa, do que você imagina. Que o Senequeribe que se levantou contra a tua vida, contra a tua família, contra a tua casa, seja destruído, anulado e cancelado pelo poder que há no nome e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tenha paz. Amém? Sinta-se abraçado por mim, pastor Ana Menezes, pelo Ministério 12 Tribos de Israel, em nome do Senhor dos Exércitos, e tenha um excelente madrugada, um excelente dia, dia de vitória sobre os inimigos que se levantaram sobre a tua vida. Deus te abençoe.